Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas. E como já foi anunciado, estamos iniciando então a edição do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que é transmitido pelo rádio, onde você está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também você está nos acompanhando aí pelas redes sociais, já que também estamos no canal da Rádio Justiça no YouTube. Então estamos com as imagens, com o som aqui dos estúdios da sua emissora, com as nossas convidadas, com os nossos convidados, com quem nós vamos então, a partir de agora, falar sobre o contexto, né, do carnaval, nessa questão do emprego, do empregador, do empregado, direitos, deveres, para levar o esclarecimento para você que está sintonizado e sempre aí nos acompanhando. Deixa eu começar então pelas doutoras e depois com os doutores. Doutora Estela Nunes, advogada, doutora em Direito e professora da UNB. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É sempre um prazer tê-la aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O prazer é inteiramente meu de estar aqui de volta, mais uma vez falando sobre questões que envolvem o direito dos empregados e também o direito das empresas, né? Quais são os limites aí de atuação, do que pode, do que não pode fazer em relação ao carnaval. E queria cumprimentar também meus colegas advogados que estão aqui comigo, doutor César, doutor Carlos, com quem eu já tive a honra e o prazer de dividir essa mesma bancada em outra oportunidade, e a doutora Cíntia, que conheço agora, é muito prazer, e eu tenho certeza que mais uma vez vai ser uma tarde rápida e muito agradável. Com toda certeza. Doutora Cíntia, também seja muito bem-vinda, doutora Cíntia Machado, como eu disse, advogada especializada no direito do trabalho, seja muito bem-vinda, também é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada, Walter, é uma honra muito grande poder participar dessa programação e transmitir aí a consciência em relação aos direitos dos trabalhadores, obrigações das empresas, obrigação dos trabalhadores e também das empresas, e estar aqui compartilhando esse momento com colegas tão renomados que se encontram aqui presentes. Obrigado, muito obrigada. Senhora. Doutor Carlos Henrique Marques. Doutor Carlos, também advogado, especialista no direito do trabalho e processo do trabalho e coautor da obra intitulada Estratégias da Advocacia no TST. TST é o Tribunal Superior do Trabalho da editora Mizuno. Também seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É sempre um prazer também tê-lo aqui nos estúdios, doutor Carlos. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui nessa rádio e ainda mais acompanhado dos doutores César, doutor Esté, doutora Cíntia, tá? É uma satisfação enorme participar, até porque aqui a gente consegue passar um pouco ou transmitir um pouco de conhecimento para que as pessoas possam saber quais os seus direitos e seus deveres. Perfeitamente. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos. Doutor César Alexandre Marinho. Também, doutor César, também um privilégio também, como os demais, tê-lo também aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Prazer recebê-lo. Doutor César, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase no direito internacional. Muito boa tarde, doutor César. Que bom, Walter. É um prazer estar aqui. Prazer contar com o conhecimento dos nossos colegas de bancada, trazendo um pouco mais de conhecimento e dia a dia do direito do trabalho, né? Num tema tão atual, tão recente, né? E que muitas vezes traz várias dúvidas para os nossos ouvintes e para os empregadores e empregados de forma geral. Então, é um grande prazer realmente estar aqui, Walter, e conte conosco sempre. Muito obrigado. Então, deixa eu já começar com o senhor aqui. Por que a gente chama de calendário? Ali em Anápolis a gente chama de folhinha, mas aqui a gente chama de calendário, né? Não tem nas datas de carnaval ali a marquinha vermelha, né? Indicando para o leigo, para todo mundo, né? Que marcadinho ali de vermelho é porque é feriado. E eu, sinceramente, eu sempre acreditei que fosse feriado. Depois de estar aqui na Rádio Justiça conversando com os senhores, que a gente aprendeu que no carnaval não tem feriado, tem ponto facultativo. Quer dizer, tem diferença ponto facultativo do feriado, doutor César? Pois é, Walter, é uma questão interessante. As nossas folhinhas, calendários não têm a marcação efetiva de um feriado, né? Como se traz aí nos feriados religiosos ou nos feriados nacionais, porque há a possibilidade, então, de você definir datas em que o empregado não irá trabalhar, porque
há uma legislação específica determinando o que é feriado, como, por exemplo, dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Confraternização, né? E aí, nesses casos, a gente tem a situação em que o empregado não trabalha e não pode descontar o salário desse empregado pelo fato dele não trabalhar. Mas o carnaval, no nosso país, né, essa festa tão intensa, faz com que a gente pense, né, imagine que o carnaval é um período de feriado, até porque o carnaval ele começa na segunda, bom, aqui, né, pelo menos nós aqui em Brasília, mas em Salvador diz que já começou tem umas 3 semanas. Doutor de Salvador nem acabou ainda. Nem acabou, né? Mas diz que pelo menos ele Brincadeira. começa na segunda, né, e se Sim. finaliza na quarta-feira ao meio-dia. Na verdade, o que se estabelece é que a Constituição permite, no seu artigo 30, que estados e municípios possam legislar em relação a feriados locais. Então, não é que não é feriado como um todo. Na verdade, não é feriado um feriado nacional. Mas os estados podem, sim, se assim quiserem, determinar como feriado local e os municípios também como feriados locais em relação a essas datas do carnaval. O que se diz em relação ao fato de ser um ponto facultativo? O ponto facultativo, na verdade, vai ser dado pelo governo local para os seus servidores. E aí, nesse caso, então, os servidores poderiam se ausentar da prestação de serviço para os serviços, né, para as suas prefeituras ou para os seus governos estaduais ou o governo federal nesses casos, né? E aí, especificamente, a gente teria, então, um dia em que os servidores não trabalhariam. Isso não se estende às empresas, porque as empresas elas estariam subordinadas a um feriado nacional ou um feriado local decretado pelo Estado, né, em si. Ou então, aí é claro, as convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Por quê? Walter, talvez seja interessante a gente falar um pouquinho do que são as fontes do direito. Porque quando você imagina a fonte do direito, você vai imaginar assim, alguma coisa eu tenho que me fundar, eu tenho que estar ali respaldado para conceder um feriado. Então, em alguns casos, em algumas categorias, pode ter a previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho de que aquele período da terça-feira, por exemplo, é um período de feriado que vai ser concedido para aquela categoria especificamente. Ou seja, numa reunião realizada anteriormente entre empregado e empregador, representado pelos seus sindicatos, ou os empregados representados pelo seu sindicato laboral, né, sindicatos empregados, pode determinar em acordo coletivo e convenção coletiva que aquela data seja um feriado. Ou pode haver até uma troca, Walter. Que história é essa? Se a gente perceber o artigo 611-A da CLT, ele diz que o acordo coletivo e a convenção coletiva vai ter prevalência sobre a lei quando dispuser, por exemplo, sobre troca do dia do feriado. Seria mais ou menos o seguinte, olha, o sábado anterior ao carnaval nós iremos trabalhar para que na terça-feira vocês não precisem trabalhar. E aí isso estaria previsto num acordo, numa convenção coletiva de trabalho. Então, por um costume, a gente entende que é um feriado. E até pelo próprio costume laboral e das empresas, é comum que as empresas não obriguem o empregado a trabalhar. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser convocado a trabalhar se assim o empregador quiser e não houver instituição de feriado local naquela cidade em que ele esteja. É tanta amarração, né, doutora Estela? E o doutor César nos explicou realmente muito bem, trouxe muita clareza, portanto, aí na questão. Mas não seria mais fácil decretar feriado nacional no carnaval, terça de carnaval? Feriado é exemplo de uma decisão recente da Consciência Negra, dia de Zumbi, que o presidente Lula decretou agora é feriado nacional, porque antigamente uma cidade era um feriado municipal, mas no estado não era, às vezes no estado era, mas o outro município não aceitava, e agora encerrou, portanto, essa questão. Então, próximo dia de Zumbi, 20 de novembro, teremos, portanto, aí feriado nacional. O carnaval, há tanto tempo que já existe, antes do Brasil ser descoberto, já tinha carnaval por aqui e ainda não é feriado. Não seria mais fácil realmente decretar um feriado do que manter realmente essa estrutura, como o doutor César muito bem nos explicou, doutora Estela? Walter, olha, eu concordo com você. Eu acho que seria muito mais fácil que a gente decretasse, né, que houvesse aí essa instituição de que seria feriado, porque, afinal de contas, muito mais do que em tantas outras datas que de fato são feriado, no carnaval a gente tem uma paralisação das atividades econômicas em geral. A gente não vai ter o comércio funcionando, a gente não vai ter uma série de empresas, de indústrias funcionando. Então, de fato, existe essa paralisação. Muita gente fala, né, de maneira popular, que o ano só começa efetivamente depois do carnaval. Então, existe na cultura brasileira
esse vínculo muito forte da população como um todo. Eu acho que talvez seja a festa que mais acontece no Brasil inteiro, né? A festa popular que tem no Brasil inteiro. A gente tem São João, a gente tem a festa de boi, uma série de festas regionais, mas o carnaval é aquela festa que, de fato, o Brasil inteiro para celebrar, para comemorar o carnaval. O que eu costumo... eu sou advogada, que advogo muito, né, na área trabalhista para empresas, né? Então, eu gosto sempre de fazer esse contraponto. E o que eu costumo dizer muito para os empresários, para os empreendedores, quando a gente conversa sobre esse assunto, é que também nem tudo é sobre direito, né? Nem tudo é sobre lei, nem tudo é sobre a instituição do que é ou não é feriado. E cabe ali também um pouco do bom senso daquele empresário, de que ele tem que pensar estrategicamente antes de exigir ou não exigir que os seus funcionários vão ali trabalhar em pleno carnaval, apesar de não ser feriado. Então, cabe também essa conversa entre os funcionários. Claro, a gente também não pode esquecer que existem atividades e atividades econômicas. Então, quando a gente fala em trabalhar em pleno carnaval, pode ser algo que cause surpresa, mas a gente não pode esquecer que tem algumas atividades que realmente não podem parar. Sim. Não é verdade? A gente não imagina um hospital sem médicos, ou a gente não... sem estar ao vivo. Exatamente, a gente não imagina ficar sem o jornalismo, porque é carnaval, né? Sim. Então, algumas atividades, absolutamente, a gente não tem como fugir dela. Mas outras atividades que tem como fazer essa compensação de horário, que tem como flexibilizar, eu acho que é até de bom tom do empregador para com os empregados que isso seja ajustado de uma forma que o trabalho não seja prejudicado e, claro, todo mundo possa ali curtir o carnaval, para quem é de carnaval, e para quem não é, poder descansar, aproveitar esse período também em que realmente as atividades no geral param, né? Interessante. É interessante também, né, doutor Carlos, quando o doutor César estava aqui, enfim, trazendo, portanto, a sua explicação da pergunta formulada, eu notei aqui quando ele disse que não é descontado na terça-feira de carnaval, não é descontado do empregado o dia não trabalhado, porque está convencionado que aquele dia é um ponto facultativo, mas não, a pessoa que está folgando não vai, portanto, aliás, que está folgando não vai ser descontado dela aquele dia não trabalhado. Mas tem gente que trabalha nesse dia. Essa pessoa é abonada pelo dia trabalhado, abonada a mais, ou não tem nada disso? Então, Walter, como bem dito aqui, o feriado não é nacional. Então, se for um ponto facultativo, a empresa ela acaba fechando e o funcionário deixa de prestar serviço porque a empresa não está funcionando. Mas isso não quer dizer que o funcionário tem um privilégio se ele for trabalhar, tá? Porque como não é feriado, não há nenhuma norma que conceda a ele o benefício de trabalhar como se fosse no feriado. Sim. Por exemplo, fazendo um adendo aqui, por que não é um feriado nacional? Veja, se fosse um feriado nacional, as empresas essenciais, aí eu vou te dizer, por exemplo, supermercado, que às vezes não fecha, alguns não fecham. Padaria, empresa aérea. Esses funcionários teriam, por lei, o direito de receber em dobro, porque eles estavam trabalhando em feriado. Então, isso, para a questão empresarial, ia causar um dano econômico absurdo. E eu acho que é por conta disso que não virou um feriado nacional ainda. Deixa a critério do estado e do município decidir se vai conceder ou não o feriado local. Mas, veja, voltando à sua pergunta que você disse, se o funcionário que está trabalhando, ele receberia em dobro? Não há previsão nenhuma para que ele recebesse o benefício, o abono, por estar trabalhando. Mas isso é justo, doutor? Quer dizer, o colega dele está folgando, mas ele está trabalhando. Então, e no final do mês todos recebem igual. Pois é, Walter. E aí é uma questão até de compensação. Vem o banco de horas. É o que o doutor César explicou. Isso tem que ser decidido no acordo coletivo. Exatamente. Então, por exemplo, se o funcionário que saiu no ponto facultativo, a empresa ela pode descontar no banco de horas dele, porque, em tese, estaria em atividade. Entendeu? Agora, essa questão, como bem disse a doutora Estela, é uma questão muito pontual de ser conversada, né, entre o empregador e o empregado. Eu acho que é uma questão que deve ser definida, até porque quem está trabalhando, com certeza, depois vai ter um benefício lá na frente.
E para a senhora, doutora Cíntia, a senhora vislumbra a possibilidade de um feriado nacional, exemplo do feriado Zumbi dos Palmares, que até então era um feriado que o município, ou então o Estado, que teria que tomar essa decisão. Agora o Congresso Nacional tomou, o presidente sancionou, então é um feriado nacional. A senhora vislumbra a possibilidade de também tornar feriado, não sei se os 3 dias, 4 dias de feriado, ou só a terça de carnaval. A senhora vislumbra isso ou ainda estamos muito distante e precisamos realmente de um debate muito forte em torno da questão? Walter, eu acredito que pela repercussão que se tem do carnaval, já deveria ter acontecido isso, né, no momento. Mas eu não vejo óbice para que isso venha acontecer no futuro. Porque nós temos hoje que de fato não é, e a gente tem essas particularidades em relação à prestação de serviços. Mas pode ser que haja aí um amadurecimento do país nesse aspecto e concretize aquilo que já se tem muito na prática, né? Porque é interessante destacar que a maioria das empresas dispensam o funcionário nessa data, principalmente, né, na terça-feira, e não tem o desconto, né, que é um ponto importante de se destacar. Porque se o empregado não trabalha e essa falta ela não encontra uma justificativa legal, o empregador pode descontar aquele dia de salário. Então, geralmente, em relação ao carnaval, o que a gente se vê, na maioria dos casos, né, claro que tem as situações que não se adequam, mas na maioria dos casos, é que, embora não seja o feriado naquele estado, não seja o feriado nacional, os empregados são dispensados sem esse desconto. Então, ele recebe por aquele dia como se tivesse trabalhado. E isso tem que ficar muito claro no âmbito da relação de trabalho. Tanto em relação à folga, para o empregado não ser surpreendido, porque muitos empregados consideram que, de fato, é feriado. Muita gente tem dúvida em relação a isso. E aí o empregado dispensa e depois desconta aquele valor. Então, tudo tem que ser muito claro. E que, se for para trabalhar, também que seja muito claro isso. De todo modo, se é da iniciativa do empregador dispensar esse empregado aquele dia, ele não pode depois fazer o desconto, porque o combinado, na verdade, não foi esse. Então, é necessário que haja aí uma comunicação importante e clara no âmbito ali da empresa, para que os empregados não tenham dúvida em relação ao dia da prestação de serviço, ao banco de horas, ao desconto, até porque tem a repercussão no fim de semana. Então, todos esses aspectos são importantes em relação à questão da folga ou do trabalho nesse dia de carnaval. E tem até aquela questão, né, doutor César, da função essencial, né? Porque tem aquela categoria que presta um serviço essencial, ou seja, que não pode parar nos hospitais, no transporte, na segurança pública, enfim, outras funções também do setor privado. E aí, a pergunta, quem trabalha na área essencial, vale aquela troca? Então, você trabalha, portanto, no Carnaval, mas na Semana Santa você folga. Quer dizer, essa troca, ela é decidida, portanto, numa assembleia, onde dali sai, portanto, a proposta de um acordo coletivo que é encaminhada para o patronato, para ver se na negociação se prevalece, portanto, essa decisão? Beleza, Walter, vamos lá, vamos fazer de forma mais didática então. Primeiro, a decretação de ponto facultativo não significa que vai ser feriado. O ponto facultativo está relacionado ali a uma atividade do Estado. Tá? Então, se o governo federal decreta ponto facultativo, é ponto facultativo para o governo federal, não é para as empresas que, por exemplo, fazem parte, que estão no Distrito Federal. Exatamente. Essa é uma situação que a gente vai ter que reconhecer. A segunda ideia que a gente vai ter que colocar é o seguinte: se a gente tem a possibilidade de conceder um benefício para o empregado, de que ele não vai trabalhar naquele dia e não vai ter o seu salário descontado, ou seja, vai ser uma falta justificada, digamos assim, tá? Eu vou ter, então, dar ao meu empregado uma espécie de benefício, ok? Que é uma liberalidade do empregador. Se ele quiser dar o carnaval sem descontar o salário, não tem problema nenhum, é a liberalidade dele. Tá? Claro que isso, como eu falei anteriormente, pode ter uma negociação coletiva anterior ao período, e aí você trocar o dia de feriado, por exemplo, e fazer o que você está falando. Dar a ele a oportunidade de não trabalhar na segunda, na terça e meio período na quarta-feira, e em outro feriado, por exemplo, conceder. A questão é que você não poderia atingir, por exemplo, o feriado
da Semana Santa. Porque a Semana Santa me parece que é um feriado nacional, previsto? nacional, Isso. sim. Então, obrigatoriamente, eu tenho que seguir aquilo que a lei determina. Se o feriado é nacional, eu não poderia trocar para que ele trabalhasse naquele período, naquele dia. Entendi. Tá? Porque é um feriado nacional. Mas veja, nós temos, na verdade, outros mecanismos que poderiam auxiliar nessa possibilidade. Tá? O costume é uma fonte do direito do trabalho. Então, lá no artigo 8º da CLT diz que, além de outras formas de integração da norma, inclusive, pode-se analisar as decisões da Justiça do Trabalho e das autoridades administrativas em relação ao direito do trabalho, levando em consideração os costumes. A gente sabe que é costume no Brasil o feriado de carnaval. Então, significa o seguinte, Walter, se eu conceder ao meu empregado uma interrupção no contrato de trabalho onde ele não trabalha, mas ele recebe, porque há previsões legais para isso, por exemplo, o feriado e o domingo, em preferência, não trabalhado. Isso é o descanso semanal remunerado. Se eu conceder ao meu empregado uma interrupção no contrato de trabalho, significa que eu estou de forma livre, consciente, como empregador, dizendo, você não precisa comparecer na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira até meio-dia. Por quê? Porque eu quis fazer isso. Eu, como empregador, tenho esse poder de determinar que dia que você vai trabalhar ou não. Inclusive sem descontar o salário. Agora, eu posso determinar isso de outra forma, utilizando mecanismos que a própria lei estabelece, permitindo que ele faça exerça esse direito de não comparecer ao trabalho. Só pegando o gancho naquilo que o Dr. Carlos falou, se ele deixa de comparecer, mas é uma exigência do empregador que ele comparecesse no carnaval, ele vai ter o salário descontado. Isso é tranquilo. Se ele, por exemplo, trabalha em jornada, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, e a jornada escala, de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, e essa prestação de serviço dele caiu no dia do carnaval, não importa, aquilo não vai conceder a ele nenhum tipo de benefício, é a escala de trabalho dele. Tá? As atividades que são consideradas serviços essenciais estão previstas na Lei 7783, que é a lei de greve. Não tem atividade essencial para não parar no carnaval. Não tem lei que fala sobre isso. A lei que fala sobre o que é atividade de serviço essencial é o artigo 10 da Lei 7783. Significa, portanto, o seguinte: existem atividades lá, porque a Lei 7783 ela não está para o serviço público, ela está para a atividade privada. Então, existem serviços lá, como você falou bem, assistência médica não pode parar. A lei de greve, e a greve é uma suspensão do contrato de trabalho, ou seja, ele não trabalha e não recebe, diferente do feriado. O feriado é interrupção, não trabalha e recebe. Então, se eu tiver alguma previsão legal lá, por exemplo, eu costumo nas minhas aulas falar o seguinte: como é que eu não esqueço que é o artigo 10 da 7783 de 89? Lá na Lei 7783, no artigo 10, tem assim, serviço funerário. Serviço funerário não para. Já pensou? Se parar, se é greve? Se parar no feriado? Imagina a questão de saúde pública que a gente vai ter. Então, vejam, é tanto necessário você reconhecer que isso faz parte do ordenamento jurídico como um todo, reconhecendo que a gente não pode colocar o feriado de carnaval como um feriado nacional, porque essas atividades não param. Mas elas não param também nos feriados nacionais. Na Semana Santa ela não para, na Confraternização Mundial ela não para, na dia 21 de abril, né, dia do Tiradentes, né, não para, é aniversário de Brasília, mas no feriado nacional é Tiradentes, né, sim. Não para. Veja, por que ela não para? Porque ela é uma atividade essencial. Então, como a gente muito bem falou, talvez a gente tenha que lembrar, como a doutora Estela falou, que existem atividades que são essenciais à prestação de serviço. Não em detrimento do carnaval, mas a impossibilidade de ter uma descontinuidade da prestação de serviço. Que é o caso, por exemplo, das funerárias, das assistências médicas, de transportes públicos, né? Lembra que o transporte público não é concedido pelo Estado, em alguns casos sim, né? Uhum. Mas aqui em Brasília, por exemplo, é uma concessão que o Estado, que o governo federal concede para um particular para que ele possa explorar esse serviço. Então, se isso acontece, Walter, é porque assim, para mim está muito claro que é porque nós temos um costume de entender que o carnaval era um feriado e que a gente acaba não obrigando que o empregado trabalhe. Poderia obrigar? Poderia. E se faltar? Desconto o dia não trabalhado, se não houver, é claro, uma justificativa para essa falta. Então, veja, para mim está muito claro que as empresas podem exigir a presença do empregado durante o período do carnaval, desde que não tenha decretação de feriado local nos municípios e nos estados, ok? Ou então haja, como eu falei, um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho que estabeleça que aqueles dias seriam dias que não haveria prestação de serviço e também não haveria desconto do salário do empregado. Então, para mim, isso é o ponto pacífico.
Doutora Estela, as empresas, de alguma forma, já assimilaram de forma positiva, no caso, a decretação de ponto facultativo, porque as empresas dependem, né, da sua sobrevivência, da atividade no mercado, da clientela. Aí, num feriado prolongado como o Carnaval, não que eu esteja azarando aqui o Carnaval de forma alguma, apenas provocando e claro, para a gente avançar, portanto, aí no debate. Enfim, as empresas gostam, elas lamentam, opa, mais 5 dias aí sem atividade, o mercado esmorece, enfim. Qual é um ponto de vista das empresas em relação a isso? Walter, interessante. Eu queria pegar algo que a doutora Cíntia disse na fala dela e agora o doutor César disse também, que eles tocaram num ponto que é que tem muita gente que nem sabe, né, na verdade, que Carnaval não é feriado. Antes de vir aqui ao debate, nas minhas redes sociais, eu quis fazer uma provocação e aí eu botei lá a pergunta, naquela modalidade, né, de quiz, que as pessoas respondem, perguntando isso, Carnaval é feriado? E a maioria das pessoas respondeu que claro que é feriado. Então, a primeira pergunta foi essa. E a segunda pergunta que eu fiz lá, num segundo momento, era, no caso, se a empresa poderia obrigar ali o funcionário a ir trabalhar, e se ela teria que pagar em dobro, ou se ela não poderia obrigar ele a trabalhar, ou se de fato seria um dia normal de trabalho, etc. E aí, mais uma vez, as respostas foram das mais variadas, de pessoas dizendo que, claro, que é feriado, não poderia trabalhar, etc. O que aqui já ficou muito esclarecido, mas que representa, ainda que o espectro ali do meu levantamento de dados tenha sido puramente minhas redes sociais, mas acredito eu que representa, sim, um pouco dessa realidade que muitas pessoas não fazem ideia de que Carnaval não é feriado. Tanto que essa própria discussão que a gente está tendo aqui, eu acho que serve muito também para esse propósito de levar esse esclarecimento. Então, o que eu vejo muito na prática e aí a gente tem que fazer algumas diferenciações. Em relação, eu não cheguei a comentar isso aqui, mas já sou, né, como acho que da outra vez que eu vim eu comentei isso, que sou de Natal, e já passei por algumas cidades. E o que eu vejo, por exemplo, eu morei um tempo em Rondônia, e em Rondônia, especificamente, no interior de Rondônia, onde eu morei, o Carnaval não impactava no comércio, nos serviços, não parava. Não a cidade que eu morei chama Ji-Paraná, não era uma cidade impactada pelo Carnaval. Na verdade, você não se dava nem conta que o Carnaval estava existindo, porque o comércio funcionava, tudo funcionava normalmente. E não havia ali nenhuma diferença. Mas é inimaginável você ir para uma realidade do Rio de Janeiro, de Salvador, de cidades que tradicionalmente comemoram muito o Carnaval e que o costume local é esse, né? O de que as atividades não funcionam realmente, não são exercidas. Então, eu acho que a gente tanto tem uma diferença em relação a essa aceitação das empresas no local em que aquela empresa desenvolve atividade, quanto, como a gente já falou aqui, em decorrência também da natureza da atividade que é desenvolvida. Porque tem também o outro lado, tem também o lado de que muitas atividades empresariais são aquecidas em relação ao acontecimento do Carnaval. Então, tem, tanto naquele período que antecede o Carnaval, pode ser necessário também que você tenha um reforço a mais de pessoal, de trabalho, e você já faça isso pensando que no Carnaval eu vou parar, mas antes eu preciso aqui de um gás extra, né, dos colaboradores, dos funcionários, quanto tem aquelas atividades econômicas que no Carnaval elas são privilegiadas e tem ali, né, um aumento muito maior da atividade no próprio Carnaval. Então, eu acho que, no geral, o brasileiro e as empresas entendem que esse período é um período de feriado. Aquelas que precisam do desenvolvimento da atividade no Carnaval utilizam, e como a gente já deixou claro, não sendo feriado, não vai haver ali, né, nenhuma diferença. Mas o que eu entendo é de que não há essa exigência, no geral, por parte de empresas para o desenvolvimento de atividade por funcionários
no carnaval, se não for realmente uma atividade super importante ou essencial. Então, acaba que, como a gente já comentou aqui, não é feriado na lei, mas na prática acaba se tornando, né? Agora, doutor Carlos, desde que ocorreu no mundo a Covid-19, avançou muito aí o trabalho que a pessoa presta fora do seu ambiente de trabalho, claro. Ou seja, aí surgiu, portanto, aí com muita força o home office. Ou seja, a pessoa vai, então, trabalhar em casa. Quer dizer, pode, no caso, a empresa, tipo, olha, você vai, não precisa vir aqui na sexta, no sábado, no domingo, na terça, quarta me aparece aqui meio-dia. Contudo, não desligue o seu celular, que eu vou precisar de você. Se eu precisar, vou te acionar. Alguma coisa, portanto, parecido. E o serviço que você tiver que prestar, você me trabalha em casa mesmo e armazena e depois você me manda. Quer dizer, neste caso, a pessoa está de folga ou ela está a serviço, prestando serviço para a empresa? Então, Walter, seguindo as suas orientações aí, ela está trabalhando. Efetivamente, ela está trabalhando, porque depois dessas recomendações que você tem que fazer as atividades, Mas está em casa. Pois bem, mas você está em casa esperando as ordens, né? Sim. Ou seja, você está trabalhando efetivamente. Então, nessa situação aí, não foi dado nenhum gozo de folga ao empregado. Só tirou ele do ambiente porque eu acho que o empregador ia para o carnaval e não queria abrir a empresa. Então, você fica em casa trabalhando. Tem ilegalidade nisso? Não, nenhuma ilegalidade. Ele está prestando serviço, até porque, como a gente já bem disse aqui, não é feriado. Tá? Mas ele não vai ficar satisfeito, doutor Carlos. Pois bem. Todo mundo folgando, e ele folgando na empresa, mas em casa está trabalhando, doutor Carlos. Verdade, eu concordo contigo. Vai fugir dos costumes total do carnaval. Mas ilegalidade não tem. Não tem. Não tem. Ele vai estar trabalhando como se estivesse no trabalho físico. Hoje, como você bem colocou, essa questão do home office está muito impregnada, já está muito firme em relação das empresas. Eu acho que, se eu pudesse dar aí estatística, eu acho que os 50% das empresas estão aderindo, até pela questão da economia que está tendo no ramo, né, de luz, aluguel Sim. E todas as despesas que uma empresa depende. Mas a gente sabe, Walter, a gente falou muito aqui da questão dos costumes, né? A gente pontuou aqui que hoje não é um feriado nacional. Mas essa questão do costume já está tão enraizada que ela é praticamente um feriado. Eu não vejo, com exceção dessas empresas que são essenciais para a gente, que as pessoas trabalhem. Até porque o próprio empregador também espera o carnaval. O carnaval é cultural, o carnaval ele tá enraizado no Brasil. Então, esse exemplo que você deu é muito atípico. Eu confesso que eu nunca me deparei com uma situação dessa. Mas que poderia existir, claro, perfeitamente. Perfeitamente. Agora, no caso, doutora Cíntia, tá, tudo bem. Então, todo mundo folgando, essa coisa toda. Aí chega no final do mês, o empregado vai ali receber, portanto, o seu salário, vem lá direitinho, mas vem descontar dos dias não trabalhados quando ele recebe o seu cartão. O vale-refeição, o vale-transporte, tem ali, portanto, desconto. E a pessoa, mas por que descontou? Não, porque você não trabalhou. Se eu não trabalhei, porque você me deu folga. Como é que fica essa questão? Que, de alguma forma, tem sempre essa discussão no ambiente, doutora Cíntia. Aí a necessidade de ter as regras bem claras. E se o empregado ele é surpreendido com uma situação dessa e o combinado anterior não foi esse... Às vezes não tem nem combinação. Dispensou e o empregado seguiu o fluxo. Não está clara a regra, então, de fato, não deveria haver ali o desconto. Tem que ser uma regra clara. É necessário trabalhar nesse dia. E uma vez que não foi, o empregado não fala nada, de fato, o empregado ele tem o direito de reivindicar ali para o seu empregador esclarecimentos, inclusive a compensação daqueles valores. A questão, assim, como se trata de um dia culturalmente, embora não tenha a previsão legal de feriado nacional, é uma situação que de fato causa dúvida. Então é preciso que as empresas deixem claro se o empregado vai trabalhar ou não. Não pode simplesmente fechar a empresa, os empregados não vão e de repente aparece ali com desconto no contra-cheque. É necessário que as regras sejam claras. A tendência, né, como já destacado, muita gente não sabe. Então a tendência é que de fato
Se não há um esclarecimento de que é para trabalhar, embora não seja feriado, é de que o empregado não vá, se não houve uma comunicação prévia em relação a isso. Eu mesmo, como exemplo, tenho a moça que me ajuda em casa, ela tinha certeza que era feriado, né? E me perguntou sobre isso, falei, olha, não é feriado o carnaval, mas está dispensado. Está dispensado, a gente segue o fluxo. Mas não é para ela entender que era feriado de fato. Então, era um direito não ir. E, na verdade, é uma concessão que é dada pelo empregador nesses casos em que não há um feriado local ou, né, ou aquele estado também não tenha decretado esse feriado. Então, eu considero que, de fato, uma surpresa dessa traz um direito para o empregado reivindicar ali a compensação desses valores que foram descontados. O senhor quer manifestar sobre o assunto, doutor? Walter, eu vou fazer só um parênteses aqui. Quando você fez aquele exemplo anterior aqui, se você botou um funcionário para ficar de home office, eu acho que tem que deixar bem claro que se você colocar apenas um e dispensar os outros, isso aí é um ato discriminatório. Isso aí pode trazer um problema até sério para a empresa, né? A regra, ela tem que ser uma regra geral. Então, ou fazer um revezamento, como muitas empresas às vezes fazem no final do ano, né? Que geralmente as empresas colocam um grupo para trabalhar no véspera do Natal e outro grupo trabalha na véspera do Ano Novo. São os excessos. Isso, para que a empresa não pare. Então, assim, eu acho que individualizar nunca uma pessoa só, isso traz problema sério para a empresa. Outro ponto que eu gostaria só de chamar a atenção aqui é em relação a essa questão do desconto. Veja, se você concede a um funcionário a faculdade de não trabalhar, liberando ele, isso aí acabou virando uma chancela e uma regra. Você não pode depois voltar atrás e falar assim, ó, você não trabalhou, então eu vou te descontar. Não, mas eu não trabalhei porque fui dispensado. Se eu fui dispensado, não tem nenhum desconto porque não é um ato punitivo. E uma terceira questão que eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que vai criar uma certa polêmica aqui agora. Já criou, viu? Já criou. É aquela questão da apresentar atestado na véspera do carnaval. Mas isso não acontece no Brasil, não. Não, quase nunca. Certa vez me perguntaram que o funcionário apresentou um atestado se poderia ser descontado, né? Por incrível que pareça, ele ficou doente na sexta-feira, véspera do carnaval, com previsão de retorno na quinta-feira. Veja, Walter, isso é um caso muito polêmico e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o atestado médico, a princípio, em regra, ele vem de um médico que tem legalidade para dar um atestado que diz da patologia do seu empregado. Então, em regra, o contrato do empregado está suspenso. E contrato suspenso por atestado não cabe desconto. Agora, se você conseguir, e eu já tive casos de comprovar que atestado é fraudulento, aí sim, aí não cabe só o desconto, como você também pode aplicar sanções legais, que é advertência, punição por aquele ato que, inclusive, é criminoso. É criminoso porque um atestado é fraudulento. Eu quis abrir só essa polêmica aqui, porque esse é um caso que é comum. Deixa eu colocar essa polêmica no colo aqui do doutor César. Pois é, Walter, ainda bem que o doutor Carlos abriu a polêmica e aí eu vou praticamente desdizer aqui um pouco do que a gente está... exatamente, nem com o doutor Carlos nem com a doutora Cíntia, porque a finalidade do Vale Transporte é o transporte do empregado. Ou seja, para que aquele empregado que utiliza o transporte público, ele possa se deslocar da sua residência até o local de trabalho e vice-versa. Se naquele dia que ele foi dispensado, ele não vai utilizar o Vale Transporte, eu tirei a finalidade dele. Já que, me parece que a sua pergunta foi em relação ao Vale Transporte e aquele benefício o benefício que o empregado recebe para que ele, naquele período de jornada de trabalho, ele possa se alimentar. Sim. Então, os dois benefícios, me parece que... E aí a gente está discutindo aquilo que os tribunais discutem. Porque... Mas a resposta foi restrita ao pagamento. O pagamento. Não, salário ok. Salário também, não falava sobre salário eu entendo. Eu não adentrei em relação ao Vale. Legal. O salário eu entendo, que realmente, se o empregador tem a liberalidade de dispensar o empregado, ele não pode descontar, até porque o salário tem a natureza alimentar aí, né? Isso, a natureza alimentar. Mas, veja... Se o empregado não utiliza o transporte público naquele dia porque ele foi dispensado, não há porquê. Não é um desconto do Vale Transporte, veja. É a não concessão daquele dia do Vale Transporte.
que seria um direito do empregado. Até porque a gente sabe que Não há divergência. o Vale Transporte pode ser descontado, e aí, nesse caso, se ele for descontado, a gente poderia, descontar do salário, né? Eu não poderia realizar o desconto pelo fato de eu ter dado para ele, concedido anteriormente. Entendeu? O que eu vou fazer, na verdade? Eu entendo e eu sei que as empresas fazem uma previsão no começo do mês para pagamento de Vale Transporte. O que ele vai fazer, na verdade, olha, eu não vou conceder um Vale Transporte a mais. Porque aquele dia você efetivamente não utilizou, o dia que você foi dispensado do trabalho. E me parece que, inclusive, isso e são discussões dos próprios, das próprias decisões tomadas pelos juízes trabalhistas, mas me parece que nesse sentido do Vale Transporte e do Vale Refeição, não haveria a concessão para o empregado como benefício, ok? Não haveria concessão como benefício. Eu entendo dessa forma. Não é que eu estou descontando. E, Walter, eu tenho uma situação aqui que é um pouco problemática, porque se a gente for utilizar o contrato de teletrabalho, como você colocou, que é o home office, a gente chama de teletrabalho na CLT, eu teria que primeiro perguntar para o empregado se ele quer ficar em teletrabalho. Porque a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho, ela é feita em comum acordo. Enquanto que o retorno, né, do empregado está em teletrabalho e volta para o trabalho presencial, ele é feito por ordem do empregador. Ah, tá. Entendeu? Aí não tem negociação. E aí se ele, sinceramente, eu pensei nessa possibilidade, né? Se ele vira para mim e fala assim, tu vai trabalhar lá no carnaval. Como? Não, eu não vou abrir empresa, mas vai estar trabalhando em teletrabalho. Mas o meu contrato não é de teletrabalho. O meu contrato é um contrato presencial. Então você estaria alterando meu contrato de trabalho. E aí eu teria que aceitar a alteração do contrato de trabalho. E se eu não aceitar a alteração do contrato de trabalho, eu não vou fazer trabalho em home office. Tudo bem que eu vou criar um problema com o meu empregador, até capaz de ele ficar com raiva e falar assim, estou te demitindo sem justa causa, que é direito potestativo do empregador. Mas me parece que ele não poderia simplesmente falar assim, você vai ficar em home office durante o carnaval. Você poderia colocar em sobreaviso. Aí é outra coisa. E aí você teria que pagar os dias. O sobreaviso é aquela, né? Eu estou à disposição do meu empregador, mas não estou realizando efetivamente a atividade sob uma ordem efetiva, né? Eu estou ali à disposição do meu empregador. Se eu estiver à disposição do meu empregador, eu tenho que realizar, eu tenho que receber por isso. Até porque eu não poderia sair no carnaval e ir ali no bloquinho do Eduardo e Mônica aqui em Brasília e tomar uma cerveja, por exemplo. Porque eu estaria à disposição do meu empregador. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, considerar que o contrato de teletrabalho seria uma alteração contratual que, caso acontecesse, o empregado teria que ter a anuência do empregado, porque para o teletrabalho ele teria que dar anuência, e os descontos de Vale Transporte, Vale Alimentação, eu acho que o doutor Carlos já procurou ali a jurisprudência, acho que pode. Doutora Estela, a senhora desempata essa discussão ou mantém tudo empatado? Na verdade, eu vou fazer aquele papel de mediador e vou dizer que estamos todos concordando aqui. Porque eu acho que, de fato, ficou, na fala da doutora Cíntia e do doutor Carlos, ficou essa lacuna e eles se restringiram a falar da questão do desconto especificamente em relação ao salário. Mas muito bem trazido aqui também por doutor César essa questão envolvendo aí o Vale Transporte, o auxílio alimentação, porque de fato são prestações que são concedidas em razão de um fato. E o fato... Então os dois lados têm razão. Os dois lados têm razão. Na verdade, o que faltava aqui era a gente fazer essa união das falas de que está tudo certo. Eu só queria um complemento. Mas eu só queria, Walter, fazer um adendo também de que a gente falou muito aqui desde o começo sobre como é costume. Doutor César até levantou de que o costume é também uma fonte do direito, e a gente falou muito sobre isso. Mas já é costume que o carnaval é feriado, já é costume. Mas os nossos tribunais superiores já foram consultados justamente sobre essa questão de dizer, tudo bem, ainda que não tenha um feriado nacional, e aí os doutores podem até complementar a minha fala, não sei até que instância chegou esse tipo de discussão, mas eu já vi decisões, vários precedentes de vários tribunais regionais do trabalho, todos no mesmo sentido de que, ainda que haja esse hábito, ainda que haja esse viés cultural, mas não havendo ali uma legislação determinando, não haveria que se falar em feriado somente porque se tornou um hábito, ou se tornou um costume, ou se tornou... de fato, esse hábito mesmo, a palavra é essa, em relação ao carnaval. É interessante que toda vida que eu vou falar sobre o carnaval,
me vem imediatamente à mente falar o feriado do carnaval, porque eu acho que parece que são termos que já andam juntos. A gente já tem o costume de falar, né? O feriado do carnaval, e estamos aqui justamente enquanto Correios da Má Notícia, para quem não sabia, de esclarecer que, de fato, não há que se falar em feriado. E aí, doutor Carlos, o senhor concorda com tudo ou o senhor ainda mantém o seu ponto de vista? Não, Walter, concordo, sem polêmica. Aqui, na verdade, quando a gente estava discutindo aqui, eu interpretei que seria em relação ao desconto do salário. Tá? Por isso que eu aderi, a doutora Cíntia estava correta nos seus argumentos. Mas o doutor César também está correto quando a gente fala que, veja, como costume, tá? Já que a gente está falando de tanto costume aqui, o empregador ele sempre antecipa a questão do vale alimentação e vale transporte. E a própria CLT, no seu artigo 462, ele diz que é lícito o desconto do adiantamento salarial. Veja, se você já recebeu o vale transporte e o alimentação, mas naquele dia você teve a concessão de não trabalhar, você não usou. Então, eu posso descontar. Ali não tem problema nenhum em relação a isso. Eu estou acompanhando o doutor César nesse sentido. Walter, me permite que só para eu não Doutor César. A doutora Estela, quando fala sobre essa situação das decisões, me parece que é uma decisão muito legalista do tribunal, né? Aquela que é assim, olha, se não tiver uma previsão legal no nosso direito positivo, não é feriado, então não há essa condição. Mas é interessante que a gente lembra que as decisões dos tribunais muitas vezes vão, inclusive, contrariando a lei. Né? A própria lei, a jurisprudência, de vez em quando, ela interpreta de uma forma que contraria a interpretação que o operador médio teria. Quando eu digo operador médio, qualquer um de nós que operamos o direito teríamos. Então, assim, eu reconheço que a falta de uma previsão legal gera a insegurança jurídica. Então, talvez a gente tenha que discutir, quando a gente for discutir carnaval, é a insegurança jurídica que a população tem quando fala assim, é feriado. É aquilo que você falou no começo. Então, faz o seguinte, coloca tudo na lei, coloca como feriado nacional, que resolve para todo mundo, a gente não vai ter problema nenhum. Sim. A questão, e aí volta aquela questão polêmica. A questão é, se a gente colocar no feriado nacional, como o doutor Carlos falou, imagina aquelas empresas que obrigatoriamente têm que prestar o serviço. O transporte público, por exemplo, o transporte de passageiros. Mas tem feriado de transporte público presta Isso, exatamente. Mas aí o que acontece com o empregado? Ele recebe mais. Mas um dia do carnaval, 5 dias é pouco. E essa questão aqui, por exemplo, se a gente for entrar nesse mérito, nós temos vários estados que já têm lei. Por exemplo, o Rio de Janeiro é um. Rio de Janeiro já tem como feriado estadual o carnaval. E aqui eu até elenquei aqui para a doutora Cíntia vários que já estão decretados como feriado. Vários estados. Em vários estados. Então, você veja, não é uma questão que vai fragilizar. Lógico, vai trazer um certo prejuízo, mas, por outro lado, fortalece outro ramo do comércio. Então, por exemplo, serviço hoteleiro, esse pessoal de eventos, eles vão ganhar também e precisam para movimentar a economia. Concorda? Concordo. Perfeitamente. Agora, doutora Cíntia, teletrabalho, ainda voltando nessa questão do vale alimentação. Você então vai para o teletrabalho, então já que você vai almoçar em casa, não precisa do vale alimentação. E aí? Walter, é uma situação que tem que ser previamente estabelecida. Porque muitas empresas colocam o vale transporte, principalmente o vale alimentação, já compondo um salário, não é? Apesar que seja obrigação. Isso, tocou em 2 pontos importantes aí. Um deles é que tem que ter a discriminação do salário, das verbas, dos benefícios de forma específica, né? Não pode ter um combo de salário e ali o empregado, olha, se vira que esse montante aqui está pagando sua alimentação, o seu transporte, o seu salário. Não pode, então tem que ser específico. A discriminação de cada parcela, de cada benefício, gratificação, salário tem que vir de forma bem específica. Então, não pode simplesmente pagar e ali o empregado não sabe do que se trata cada valor, ou o valor total, ou o que está sendo pago. E em relação à questão do trabalho remoto, dos insumos que esse empregado ele vai utilizar, a legislação destaca que a empresa pode fornecer ou pode combinar com o empregado. Então, a lei deixa assim, muito genérica a situação, que no primeiro momento ela estabelece que é obrigação da empresa, mas que pode ser combinado de outra forma ali naquele contrato de trabalho. Então, vai depender de cada empresa e vai depender ali do contrato que é estabelecido. Uma vez estabelecido esse contrato, que não
que não viole, né, os direitos trabalhistas mínimos, vai ter validade, certamente, esse contrato. E uma questão importante que eu gostaria de trazer também é sobre a possibilidade do trabalho híbrido. Né? Quando a gente fala de trabalho remoto, não significa dizer que a pessoa só vai trabalhar remotamente e trabalho presencial ela só vai trabalhar presencialmente. Então, hoje em dia, né, até por conta dessa experiência que nós tivemos pós-pandemia, tanto da necessidade dos benefícios de trabalhar remotamente e também das dificuldades que se encontram também do trabalho remoto, tem essa possibilidade de regime híbrido. Porque muitas vezes é mais produtivo, economiza a luz, economiza as despesas da empresa, mas, por outro lado, tem aquela questão que a empresa muitas vezes precisa, que é a interação com a equipe, uma reunião, uma prestação de contas em relação àquele trabalho, um atendimento de cliente presencialmente. Então, assim, não há nada que impeça que seja híbrido. 2 dias em casa, 2 dias na empresa, 2 dias no escritório, enfim, os outros dias da forma como a empresa ali acordar com o seu empregado. As regras, como eu repito, têm que ser claras, mas pode haver, sim, essa negociação em relação ao teletrabalho. E também aí lógico, né, uma questão importante em relação ao teletrabalho e bem muito ligada a essa questão dos insumos que serão utilizados é o bom senso em relação a isso, porque uma das reclamações que se tem é que muitas vezes o trabalho perde horas ali, que trabalha muito mais, né, muito mais demandado, as horas se vão, acaba que ele tem que ter um instrumento de trabalho muito qualificado e acaba onerando demais o trabalhador. Então, tem que ter ali, logicamente, um olhar, né, para os direitos básicos trabalhistas e um bom senso em relação àquela relação de trabalho que vai ser estabelecida de modo, né, que haja um bem-estar, uma segurança, uma saúde para o trabalhador e, por outro lado, haja ali uma prestação de serviço de qualidade para o empregador. Então, a gente não pode trazer isso como só olhando só a questão da produtividade e o aumento de metas porque a pessoa está em casa, né? Tem as vantagens, mas também tem as desvantagens e é necessário uma organização muito grande. Porque muita gente tem essa queixa de que, de fato, o trabalho acaba sendo maior e vem a síndrome de burnout durante esse período da pandemia. São vários fatores aí que devem ser observados. A palavra está franqueada. Sobre o que disse, Walter, se me permite, novamente, a gente tem algumas situações que devem ser reconhecidas como uma relação de troca entre patrão e empregado. A gente sabe que a subordinação é o principal requisito do vínculo empregatício, mas ainda assim, se não houver uma troca, como muito bem colocou a doutora Cíntia, em relação a como a gente vai estar pautado nessa relação, como é que a gente vai dar continuidade a essa relação, certamente essa relação vai acabar chegando a um dos tribunais trabalhistas por meio de uma reclamação trabalhista, porque as coisas não foram postas da forma correta. De 2017 em diante, a gente tem um monte de instrumento jurídico que permite que empregado e empregador possam flexibilizar as normas trabalhistas. A gente tem o contrato de trabalho, que a gente poderia colocar, por exemplo, a possibilidade de ter um trabalho remoto, híbrido, né? Só que eu tenho que ter uma previsão legal para isso. Eu não posso simplesmente, no momento em que eu quiser, falar para o empregado, amanhã você vai estar em teletrabalho, hoje você vai estar na empresa. Não, na verdade é o contrário. A presença do empregado na empresa não invalida o contrato de teletrabalho. Por quê? O contrato de teletrabalho já prevê isso aí, inclusive. Olha, você vai passar 3 dias em casa, 2 dias na empresa, por exemplo. Ou você vai passar 4 dias em casa, trabalhando remotamente. Em casa, quando a gente diz em casa, que é o comum, né? Mas na verdade ele fala fora do ambiente do trabalhador, do empregador, e 1 dia na empresa, ou 2 dias na empresa. Ou seja, a gente tem mecanismos para isso. E além do contrato de teletrabalho ser um mecanismo para essas possibilidades, a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma acordada. Me parece que os sindicatos ainda não tiveram o start de entender que o acordo coletivo e a convenção coletiva ela é tão importante quanto a lei trabalhista, quando ele fala que o acordo coletivo e a convenção coletiva pode prevalecer sobre a lei, ou então
reger aquela relação numa determinada empresa, porque eu estou dando a possibilidade dos sindicatos empregados, representando os empregados daquela determinada empresa, fazer um acordo coletivo com o empregador e reger, por exemplo, se vai ter ou não feriado no carnaval. Entendeu? Assim, é uma falta de talvez, amadurecimento dos sindicatos daquilo que ele realmente tem que procurar, fazer aquilo que a relação trabalhista permite. Se eu tenho um instrumento positivado, um instrumento legal, que gera uma norma, um caráter coercitivo, inclusive, para que o empregador tenha que cumprir e que o empregado também tenha que cumprir, eu posso fazer isso sem necessidade do Estado, fazendo isso de acordo com coletivo e convenção coletiva. Inclusive dizendo que o princípio da autonomia da vontade coletiva vai prevalecer, inclusive, em detrimento à vontade do empregador. Então, veja, para mim é engraçado falar disso, mas assim, quando a doutora Estela fala assim, a doutora Cíntia fala assim, olha, a gente tem que estar isso muito claro. E me parece que a relação trabalhista não é clara entre as partes. Por isso que a gente entende, a gente tem aquele pensamento de que carnaval é feriado. E o empregador podia muito bem falar, olha, carnaval não é feriado, mas eu vou te conceder os dias não trabalhados. Ou então eu vou colocar dentro do nosso contrato de trabalho um banco de horas que permite que você possa, realizando as horas extras que sejam necessárias para que eu tenha essa obrigação, né? Ou, melhor dizendo, esse direito como empregador, dizer, olha, você vai ter que realizar um período de horas extras a mais. Qual que é o nosso problema? É que o empregado acha que horas extras é aumento do salário. Eu vou trabalhar extraordinariamente para aumentar o meu salário. Não, você trabalha extraordinariamente porque o seu empregador necessita. Não é porque você quer aumentar o seu salário. E aí o empregador faria um banco de horas, ao invés de pagar essas horas extras, ele estaria ali com um banco de horas estabelecido. E aí naqueles dias que fosse o carnaval, por exemplo, ou então outra possibilidade, que empregado e empregador concordassem entre si, que não é simplesmente falar assim, também hoje eu vou gozar o meu banco de horas e eu não vou comparecer à empresa. Não, você tem que comunicar ao seu empregador que, utilizando-se do banco de horas, seria possível não comparecer às empresas, a atividade laboral, na segunda-feira de carnaval, na segunda-feira de carnaval, que nem a segunda-feira de carnaval, é só uma segunda-feira normal, uma terça-feira normal e uma quarta-feira até o meio-dia. Eu acho que assim, falta ainda, como a doutora Cíntia pontuou muito bem, falta ainda o esclarecimento por parte do empregado e empregador, para que aquela relação não seja conturbada o suficiente para acabar chegando aos tribunais trabalhistas do nosso país. O ruim é que as Doutora regras, Cíntia. perdão, mas só para fazer o complemento aqui, o adendo, uma participação na fala, é que as regras trabalhistas são claras, né? Nós temos aí a legislação trabalhista, nós temos a Constituição Federal, ali o artigo 7º trazendo os direitos, mas na prática acaba que as regras não ficam claras. Então, há concessões, silenciosamente, por exemplo, que depois, num determinado momento, há surpresa de empregado e empregador. E parece que ali está tudo bem. Então, por exemplo, o empregado está passando do horário, muitas vezes. E vai ficando, o empregador, não, está sendo proativo. E ali está passando do horário. Nós estamos almoçando no horário de almoço. Então, acaba que não fica claro, né? Um tem uma percepção, o outro tem outra, e acaba que essas percepções não se casam, e aí a gente tem aí os descumprimentos, as não observações em relação à legislação trabalhista ou ao próprio contrato de trabalho. Então, a gente tem, assim, problemas sérios em relação a essa questão, de fato, de entender o que se espera de cada parte nessa relação. Eu vou deixar um assunto aqui para que possamos debatê-lo na próxima hora do programa, que a gente inicia daqui a uns 2 minutinhos. O doutor Carlos falou na questão do atestado médico, que é uma tradição aqui no nosso país a pessoa adoecer na véspera do carnaval. Ou então um parente que morreu, alguma coisa nesse sentido. Aí tá, a pessoa, portanto, pega este atestado. Aí, de repente, ela coloca na rede social, ela brincando no carnaval, né? Como é que fica a situação dessa pessoa? A gente aborda daqui a pouquinho, porque nesse momento vamos para o intervalo, mas já estaremos de volta. Até já. Oi. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta com o debate dentro do Justiça na Tarde.
Agradecendo a você, nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Aqui conosco estão os doutores e doutoras Carlos Henrique Marques, que é advogado, especialista no direito do trabalho e processo do trabalho, coautor da obra intitulada Estratégias da Advocacia no TST, da editora Mizuno. Também a doutora Cíntia Machado, advogada trabalhista, doutora Estela Nunes, ela que também é advogada, aliás, doutora em Direito e professora da UNB, e o doutor César Alexandre Marinho, professor também de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e mestrando em Estudos Jurídicos com ênfase em Direito Institucional. Doutora Estela, quando o empregado de alguma forma apresenta um atestado médico, quer dizer, é encaminhado para a empresa um atestado médico na véspera do carnaval, dizendo da sua impossibilidade, portanto, de voltar ao trabalho antes da quarta-feira de cinzas. Quer dizer, e de repente, nesse período, encontra-se uma postagem com data nesse período dessa pessoa brincando o carnaval, bem, né, desenvolta. Quer dizer, é problema para o empregado? Olha, é problema para o empregado, é problema para quem eventualmente forneceu esse atestado, se é que esse atestado foi ou não foi fornecido ali de acordo com a realidade, porque às vezes quem forneceu o atestado simplesmente forneceu pelas informações que foram levadas por aquele empregado, mas se a gente conseguir também averiguar, verificar que houve também ali uma má-fé de quem emitiu esse atestado de forma irregular, de forma fraudulenta, também pode ser problema para quem emitiu esse atestado. A gente conversava um pouquinho aqui, né, Walter, de maneira informal, sobre essa situação que acontece na prática, acontece na realidade. Nós vemos muito isso na véspera de carnaval, que é aquele funcionário que tem que trabalhar, vai lá e apresenta o atestado. E além disso ter repercussão trabalhista, porque o funcionário pode sofrer aí todas as advertências, todas as penalidades previstas na lei, se ele faz isso de maneira reincidente ou se isso gera algum problema grave para a empresa. Imagine, como a gente já falou aqui ao longo do debate, imagine que isso acontece em um daqueles serviços essenciais. Imagine que é um enfermeiro, um médico, alguém responsável ali por um pronto atendimento ou por uma UTI, algo que não pode ficar absolutamente sem pessoa, e aquela pessoa coloca um atestado, não comparece, falta injustificadamente e depois, pelas redes sociais, a gente descobre que aquela pessoa está curtindo o carnaval. Então, isso tem repercussões e pode ter repercussões ainda maiores a depender do dano que for causado em decorrência dessa atitude daquele funcionário. Então, como eu vinha dizendo, além das repercussões trabalhistas, pode ter também repercussão criminal, porque há ali, a depender, né, de como foi criado esse atestado que não correspondia à realidade, pode haver ali a falsificação, inclusive, de um documento ou, né, o fornecimento dessas informações incorretas, enfim. Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Eu acho que a gente, de tudo que conversamos hoje, a gente pode resumir que a base dessas relações trabalhistas é o diálogo, é a clareza e é a franqueza de ambos os lados, né? Então, precisa haver por parte do empregador, como a gente já falou, esse bom senso de entender que, de fato, o carnaval é uma festa que todos querem participar e de não exigir ou de compensar ali os horários daquele funcionário para que ele possa aproveitar o carnaval. Da mesma forma, cabe ao empregado também que, uma vez que foi convocado para o trabalho, que se desejar faltar, porque veja só, as faltas injustificadas e que podem ser motivos de desconto do salário e ter todas aquelas repercussões trabalhistas, se o empregado decidir que não vai trabalhar e aí o empregador não vai na casa dele, pegar ele pelo braço, levar para dentro da empresa para trabalhar, ele tem que sofrer aí as consequências do seu ato, mas não a partir de uma fraude, de uma falsificação ou do cometimento de um crime, que é o que acontece quando a gente diz à empresa que está doente
e que não vai trabalhar em razão disso. Mas, na verdade, o que a gente queria era ir para o bloquinho e aproveitar o carnaval. Isso aí não pode, definitivamente. Agora, doutor Carlos, realmente a questão chama bastante aí, portanto, aí a atenção de todos, né? Quer dizer, essa questão, então, da pessoa simular que está doente, mas de repente está ali se divertindo no carnaval. A pergunta é a seguinte: o empregado ele é obrigado a aceitar nas suas redes sociais, no caso, a empresa pela qual ele presta serviço? Porque de repente o empregado, você invadiu aqui a minha rede social, você desbilhotou aqui, enfim, as minhas imagens. Como é que fica essa questão? Então, Walter, falar que o empregado é obrigado a aceitar o empregador na rede social, não. A resposta é não, tá? Até porque rede social ele é livre e é um instrumento da pessoa, ou seja, ela concede a quem ela quiser a visibilidade ou não. Mas o que acontece, Walter? Quando a gente está maquiando uma situação, a verdade ela sempre aparece. E a relação entre empregador e empregado, ela tem que ser sempre regida pela boa-fé. Né? Eu acho que a doutora Stephanie acabou de falar, a Estela, perdão. Lá vai eu de novo. De novo, ó, na outra vez, Walter. Eu lembro. Stephanie de novo. Então a gente tem que estar sempre atento aqui à questão da boa-fé. O que acontece? Se o empregado pega um atestado, e isso não é um caso corriqueiro, se colocar na jurisprudência agora essa situação, você vai ver inúmeros casos, tá, de empregado que no período que antecede o carnaval, ele pega um atestado médico e pega o avião e vai para Salvador, tá bom? E o que acontece? Querendo ou não, hoje a gente vivendo esse mundo que a gente tem que mostrar tudo que a gente faz para todo mundo, você vai colocar. E pode ser que o seu empregador até não tenha visibilidade na sua rede social, mas um amigo dele vai ter. E essa informação vai chegar. E o grande problema dessa informação é a quebra de confiança, né? De relação entre empregador e empregado, que pode, inclusive, Walter, gerar a dispensa por justa causa, dependendo do caso. Artigo 482 da CLT. E o pior de tudo, como a doutora Estela acabou de falar, isso daí ser ainda convertido na esfera criminal. Porque isso é um crime. Pode levar até, se eu não me engano aqui agora, 6 anos de detenção. Eu não vou lembrar agora a tipificação, mas eu me lembro que é até 6 anos. Então, o que a gente pode aqui falar, até para os nossos ouvintes, é o seguinte: você quer curtir o carnaval? Se por acaso você tiver que trabalhar, use a boa-fé, converse com o seu empregador, esclareça para ele que você quer e vai compensar, entre num acordo com o seu empregador, até porque a relação entre empregador e empregado é bilateral, é uma relação de contrato, é de conversa. Tudo bem que muitas coisas são impostas, até porque o direito do empregador é de manter a sua relação empresarial. Mas a conversa é sempre a solução de tudo. Agora, doutor César, o empregado ele pode negociar com o patrão, tipo, eu quero brincar o carnaval, preciso de 5 dias, desconta também as férias. Esse diálogo pode existir? Vamos lá, Walter. Férias é medida de saúde e segurança do trabalho, né? A gente está ali numa situação em que as férias servem para poder que o empregado efetivamente possa descansar, né? Então, em regra, não há desconto em férias. Quando você tem um desconto em férias, ele está previsto ali no artigo 130 da CLT, são aqueles decorrentes das faltas injustificadas. Ou seja, é um quadrinho ali que tem um 130 que eu nunca decorei na minha vida, mas eu sei que está lá. É complicado? Não, é o seguinte, a regra é que o empregado tenha direito a 30 dias de férias. Isso é a regra. Sim. Beleza? Se ele falta injustificadamente mais do que 6 vezes durante um período de 12 meses, que é o período aquisitivo, eu diminuo até 6 dias de... diminuo 6 dias de férias. Então ele passa a ter 24 dias de férias. Uhum. Tá? E aí por diante, como eu falei, eu não lembro do quadrinho efetivamente, mas as férias poderiam ser descontadas nesse sentido. E é claro, tem outras previsões ali no 131, artigo 131, se eu não me engano, que aí fala sobre as ausências decorrentes de benefício previdenciário, mais de 180 dias recebendo benefício, aí você perde direito às férias. Mas eu não poderia fazer até pelo princípio da indisponibilidade e renunciabilidade de direitos, eu não poderia fazer essa compensação entre me ausentar do trabalho e aí me descontar das férias, ok? O que eu acredito que seria uma forma mais
menos ilegal, mas na verdade dentro da legalidade, seria a instituição de banco de horas ou pelos contratos coletivos, acordo coletivo e convenção coletiva, ou pelo contrato individual de trabalho. Então é aquilo que a gente estava tratando de que, caso o empregado possa realizar horas extras ou atividades antes do carnaval, beleza? Sim. Ele realizaria atividade e aí durante o carnaval ele compensaria esse banco de horas. Por quê? Se o banco de horas for estabelecido numa convenção coletiva de trabalho, num acordo coletivo de trabalho, o período que ele pode realizar a compensação é de até 1 ano. Para que quando acabar a instituição... Momento? A qualquer momento, desde que ele seja combinado em patrão-empregado, né? Não pode ser assim, eu vou principalmente... Vou sair amanhã, Isso, não, é assim. teria que ser. Mas a qualquer momento, dentro desse período de 1 ano, ele poderia se ausentar realizando a compensação de jornada. Existia uma compensação de jornada negativa, ou seja, que a gente chama de banco de horas negativo. Durante o período da pandemia, tendo em vista a impossibilidade da realização da atividade laboral, o que se fez? O empregado deixou de comparecer ao trabalho e, posteriormente, ele iria fazer a compensação de jornada. Hoje já não existe mais isso, a compensação de jornada ela é positiva, ou seja, eu tenho que primeiro ter crédito no meu banco de horas para depois realizar a compensação de jornada. Tá? Se o banco de horas for previsto em contrato individual de trabalho entre empregado e empregador, significa, portanto, que essa compensação só é permitida nos próximos 6 meses. Então ele teria que ter a cada um período de 6 meses, no máximo em 6 meses, a compensação de jornada. Ou seja, eu teria que ter feito as horas extras anteriormente e dentro dos 6 meses seguintes eu compensar essa jornada, por exemplo, no período de carnaval. Ok? Mas eu não posso retirar um direito que é um direito tão importante para o empregado, que é o período de férias, como medida de segurança e saúde do trabalho. Mas é uma vontade do empregado que quer... Eu entendi da vontade. Olha, essa parte da vontade é legal. O empregado tem vontade? Tem um monte de vontade, né? Ganhar mais. Isso. Mas essa vontade é boa. Né, Walter? Essa vontade é boa. Não, eu só entendi assim. É porque eu entendi que a pergunta do Walter foi no sentido seguinte: se ele tem férias, ele já adquiriu o período de férias dele. Uhum. E se ele quer gozar o carnaval, se ele poderia pedir para o empregador esses 5 dias das férias dele. Isso. Obrigado por me dar os dias, doutor. Legal, então vamos lá. Muda de figura? Não, mais ou menos. Porque olha só, vamos só acabar aquela situação. Então vamos lá, eu tenho um período de férias que em regra é de 30 dias. Se a gente for analisar efetivamente o direito das férias, é de 30 dias. Pode empregado e empregador, se assim quiserem, aí eu falei empregado e empregador, partindo do empregado, se assim quiserem, dividir as férias em 3 períodos, sendo que um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Ou seja, isso é uma situação em que o empregado pode requerer o empregador. Ok? Então ele pode fazer isso, beleza. Então ele não compensou férias, o empregador concedeu férias. Por quê? Porque o ato das férias é concedido pelo empregador. Então o empregador fala assim, beleza, eu vou te conceder. 134 e 137 da CLT falam que o ato da concessão de férias é ato do empregador. Por quê? Porque você passa 12 meses do contrato de trabalho, é o período aquisitivo, e nos 11 meses subsequentes você pode conceder férias ao empregado. Quem pode conceder? O empregador. Então não há uma compensação, na verdade, há uma concessão de férias, que o empregado, nesse sentido, requereu as férias de forma parcelada, e aí o empregador, entendendo que seria necessário, concedeu 5 dias, por exemplo, do carnaval, como período de férias. Sendo que os demais períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias, e o outro período não pode ser inferior a 5 dias. Ou seja, você pode conceder férias? Pode, eu não falei compensar. Por quê? Walter, por mais que exista um direito do empregado, né? Aliás, assim, o direito protetivo trabalhista para o empregado não quer dizer que ele pode negociar o próprio direito. A gente tem um princípio que está implícito na norma trabalhista, o princípio da indisponibilidade e renunciabilidade de direitos, que não permite que o empregado, por exemplo, faça o que você fez. Do tipo, olha só, eu quero realizar as minhas férias, compensar as minhas férias com um período de carnaval. Não, eu posso conceder férias, eu não posso compensar. Do tipo, olha, quando você for gozar as férias, eu vou tirar 5 dias seu. Entendeu? Isso eu não posso fazer. Pode. Não. É contra a lei. Veja, na verdade, o que eu posso fazer é conceder as férias em até 3 períodos. Eu estou entendendo. Né? Uhum. Que aconteça dessa forma. Uhum. Tá? Então, na verdade, a irrenunciabilidade de direitos, a indisponibilidade, é para que o empregado não seja coagido. Exatamente, doutor Isela. Coagido às práticas que o empregador quer que ele faça. Na verdade, eu entendo o princípio da indisponibilidade e renunciabilidade como uma via de mão dupla.
Ela diz assim, ó, empregador, você não pode obrigar o empregado a fazer aquilo que a lei não dá o direito. E empregado, você não pode negociar o próprio direito, sendo que a lei é protetiva para você. Eu vou te dar um maior exemplo disso aí. Walter, o empregado fala assim, olha, eu não tô afim de... Eu tô com um período aquisitivo já completo, tá naquele período concessivo no finalzinho, aí o empregador vai conceder férias pro empregado e fala assim, não, eu não quero receber férias. Eu só quero férias em dezembro do ano que vem. Aí já pensou se isso acontece? O empregado vai passar 2 anos sem o período de férias. Então ele não poderia abrir mão das férias. Ou então ele fala assim, olha, eu só quero férias no carnaval. Por quê? Porque eu vou lá para Salvador e o carnaval em Salvador começa um mês antes do carnaval. É uma brincadeira só, tá? Mas nesse caso, até então, a gente poderia mudar a formalidade, não o abatimento, né? Mas sim ele pedindo a concessão de parcelamento das suas férias, sendo 5 dias do carnaval. Isso, concordo. Perfeito, Concordo, né? concordo plenamente. Aí eu acho que é totalmente possível. A única Doutora questão a única questão é que ele perderia aí, ele sabe que ele perderia, tendo somente 3 períodos, ele perderia a possibilidade de utilizar um dos períodos, né? Com um tempo maior, de uma forma que ele gostaria. Agora, se ele deseja fazer isso, utilizando esse período dele de férias no carnaval, tudo bem, não tem problema nenhum. E só fazendo um adendo que o doutor César trouxe, é estranho a gente pensar, e acho que até, Walter, sua fala, ela traz um pouco esse primeiro pensamento que vem à nossa cabeça, que é, poxa, mas o empregado quer, né, que seja compensado no carnaval, que seja, melhor explicando, o empregado quer que o período de carnaval possa ser compensado e retirado de férias futuras. Sim. Qual seria a vantagem para ele nessa situação? Ele deixa para tirar as férias dele mais na frente, não perde os 3 momentos, não trabalha no carnaval, mas teria ali aqueles 3, 4, 5 dias compensados. O empregador concorda. Onde reside o problema? Porque a gente impediria uma relação entre pessoas que, exercendo a sua autonomia de vontade, decidiram algo que só vai impactar na vida delas. Por que o direito do trabalho simplesmente faz essa restrição? Mas quando a gente foge um pouquinho, sai um pouquinho da análise desse problema do ponto de vista particular entre aqueles envolvidos, e a gente analisa isso do ponto de vista social, a gente percebe que seria muito mais comum uma situação em que os empregadores iriam dizer, tudo bem, vou dar o carnaval, mas eu vou descontar das suas férias, independentemente do que o empregado queira em relação a isso, do que essa situação que o empregado, por mera liberalidade, deseja que assim seja feito. Então, é justamente para proteger o trabalhador e o empregado de situações em que o uso dessa liberalidade poderia, ao final, se voltar contra ele, que o legislador concede uma liberdade, mas uma liberdade limitada, e a natureza dessa limitação reside justamente nessa necessidade de proteção a alguém que, nessa relação de trabalho entre empregado e empregador, ocupa ali uma posição, ainda que presumida, mas ocupa uma posição ali de vulnerabilidade. Então, essas regras vêm para trazer exatamente essa proteção. Doutora Cíntia, gostaria de pontuar também sobre essa questão? Sim, o princípio da indisponibilidade, ele tem uma relevância muito grande e há uma comparação entre outros países, né? Por que o direito brasileiro seria tão protetivo, que há uma flexibilização em outros países, que o contrato se faz lei entre as partes em outros países e porque aqui no Brasil há uma ingerência tão grande do Estado na relação de trabalho. Contudo, né, o que nós temos na relação de trabalho, há uma discrepância, justamente por conta dos requisitos próprios da relação de emprego, que um deles é a subordinação. E aí nós temos a hipossuficiência desse empregado em relação a essa subordinação. E o empregado, ele precisa do emprego, né? O empregador precisa da prestação de serviços, mas há uma necessidade muito grande, ainda mais num país subdesenvolvido como o nosso, em que a maioria das pessoas, né, são de baixa renda e ali dependem daquele emprego, é a sobrevivência dela, se ela perde, ela não tem mais, ela fica vulnerável nessa relação. Então, muitas pessoas, muitos trabalhadores acabam se declinando direitos, se inclinando a situações que muitas vezes trazem prejuízos para essas pessoas
com receio de perder o emprego. Então, a proteção vem justamente nesse aspecto. A empresa precisa ali das horas extras, mas não está remunerando muito bem o empregado, vem a legislação trazendo essa proteção, e o empregado não está sendo bem remunerado, ele por si só, se ele for cobrar isso, ele pode correr o risco de ser dispensado. Nós sabemos que tem bons empregadores que cumprem a legislação trabalhista corretamente, mas nós sabemos que também há maus empregadores e que há uma exploração muito grande ali da massa de trabalho, e o empregado acaba sendo uma peça, podendo ser substituído, tratado como a coisificação do ser humano, né, que nós chamamos dentro desse direito do trabalho e dentro da precarização trabalhista. Então, esses princípios vêm justamente em relação a isso, a indisponibilidade de direitos, para que o empregado ele não tenha que ter essa relação direta com o empregador e muitas vezes ter ali o vínculo dele vulnerável, podendo ser dispensado por exigir direitos básicos, né, em relação ao contrato de trabalho. E a gente vê que, assim, ainda tendo os direitos protetivos básicos, a gente vê que é grande o descumprimento desses direitos. E aí a outra figura importante em relação a isso são os sindicatos, né, que acaba buscando ali a representação de seus trabalhadores, direitos trabalhistas, sem expor aquele trabalhador. Nós sabemos que hoje, mesmo o empregado estando correto, dentro dessa categoria dos maus empregadores, se ele exigir, ele vai ser dispensado. Né? E muitas pessoas falam, mas se não está bom, por que não sai, né, do trabalho? A gente tem isso muito como uma bandeira. Só que a pessoa precisa daquele trabalho. Né? Então, entra com a demanda judicial, posteriormente ela vai entrar com a demanda judicial. Vai entrar posteriormente porque rescindiu ali o contrato, ela está sem o trabalho e houve violação a direitos trabalhistas, de fato ela vai entrar. Mas enquanto está nessa relação, não é que há, né? Claro que existe o mal empregado também, mas não é que há uma traição. É porque ele acaba se submetendo àquelas regras, e muitas vezes de exploração, para não perder aquele emprego. E uma vez perdido, ele vai reaver aquele direito. Então, assim, é de fato uma situação complexa. Considero que hoje não temos ainda uma maturidade de se fazer o contrato, faz lei entre as partes, e permitir que haja ali a resolução do contrato de trabalho só entre empregado e empregador. Né? Quando eu falo isso, não, o trabalhador quer trabalhar 20 horas. Ok, ele quer. Então, deixamos ele trabalhar 20 horas. Então, o que se busca com as reformas, né, trabalhistas, muitas vezes é essa flexibilização ampla. Só que nós não temos maturidade para isso. Né? A gente está num país que a gente encontra ainda trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Né? Então, de fato, se a gente abre essa legislação nesse momento dessa forma de ficar restrito à natureza privada ali, empregado e empregador que se resolvam, nós teremos aí, de fato, uma exploração grande. Claro que, se houver o bom senso, nós teremos um avanço, né, na economia, em termos de produtividade e tudo. Mas, não tendo o bom senso, a gente tem exploração e não há avanço. Não há avanço. Né? Se uma das partes está sendo explorada, a gente não tem avanço. Doutor Carlos, quer dizer, um trabalhador que está dispensado, portanto, pelo ponto facultativo, no período de carnaval, esse empregado ou essa empregada resolve viajar para o exterior. Quer dizer, tem essa liberdade de ir e vir sem comunicar, portanto, com a sua empresa, olha, nesse período de carnaval vou estar no exterior, assim, comunica o fato para que, caso haja alguma eventualidade negativa, a empresa esteja sabendo. Isso é necessário na nossa, enfim, nas nossas leis, isso não está previsto. Então, Walter, como o doutor César colocou no início, a questão do ponto facultativo, ela é para o órgão público, né? Então, sim, ela não tem interferência em relação patronal privada. Mas, veja, se em órgão público nós também temos a figura do empregado privado. Sim. Né? O de carteira assinada. Exatamente, deve ser regido pela CLT. O que acontece? Se o órgão público deu o ponto facultativo, ou seja, ele não vai abrir, decidiu por não funcionar, e esse empregado fizer a viagem, ele não precisa nem comunicar.
Porque se o ponto é facultativo e, de fato, foi dado como não funcionar, não vai ter expediente nesse dia. Se não vai ter expediente, você não precisa justificar para onde você vai ou para onde você vai vir. Entendeu? Porque não teria penalidade. O órgão não está funcionando. Tá? Agora, eu gostaria de até mudar um pouco o assunto aqui, só para a questão... a doutora Cíntia falou agora da questão do pactuar a relação de trabalho, né? A reforma trabalhista, ela trouxe um artigo, que é o 444, que trouxe aquelas pessoas que são os hipersuficientes, e essas pessoas, elas têm um conhecimento maior, vamos assim dizer, são pessoas graduadas e que ganham 2 vezes o salário mínimo, né? No mínimo, não é isso? Pactuado pela lei. O teto da Previdência Social. Perfeito. O regime geral da Previdência Social. Exatamente. 2 vezes o teto. Obrigado, doutor César. Então, o que acontece? A relação de contrato dessas pessoas, elas podem ser formuladas em comum acordo. Tá? Sem a necessidade do sindicato. Sem a necessidade do sindicato. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal vem em vários casos recentes afastando os pedidos de reconhecimento de vínculo, porque, inclusive daquelas terceirização, de pejotização, porque essas partes, quando pactuaram a relação, elas tinham conhecimento de tudo que foi feito, tudo foi celebrado. E depois de anos de prestação de serviço, como o PJ, no caso, ela entra na Justiça do Trabalho para pedir os direitos que ela sabia que ela não teria na época. E a pessoa que hoje, naquela época, firmou o contrato como PJ, ela deixou de fazer as contribuições, ela teve mais vantagem como PJ do que como empregado, porque o empregado tem as contribuições legais. Mas passado o ano ela entra na Justiça do Trabalho para pedir 13º, férias. O Supremo vem afastando isso. E são inúmeras reclamações que o Supremo vem afastando. Então eu só fiz esse adendo para a gente, né, até entender que pode sim, em alguns casos, pactuar as partes, a forma que vai trabalhar, o horário que vai trabalhar, como que vai trabalhar, onde vai trabalhar. Tá? Isso daí, nessas situações, você pactua com o empregador e aí virou um contrato entre as partes que é chancelado pelo Justiça do Trabalho. Então o PJ não é empregado da empresa, doutor? Pois é, Walter. Me parece que o doutor Carlos traz uma situação que é bem comum, que é o reconhecimento de uma prestação de serviço de natureza civil, onde não há uma subordinação. E aí, só fazendo aqui uma leve brincadeira, se a empresa decidir abrir no carnaval e esse cara não quiser trabalhar, ele não precisa trabalhar, ele não é subordinado à empresa. Fala assim, não, eu vou brincar o carnaval, eu vou para o Rio de Janeiro, sei lá. Mas se a empresa, tipo, rompeu o contrato? Aí as cláusulas contratuais de natureza civil, na prestação de serviço, que vai determinar o que deve ser pago em relação ao contrato que faz entre as partes, que a doutora Cíntia falou, reconhecendo que nessa relação jurídica não há uma subordinação. Se a gente está conseguindo demonstrar aqui, mas o pessoal que não está nos vendo pelo YouTube, imagina que a gente tem um empregador lá em cima, lá no teto aí onde você está, do local onde você está, e o empregado lá embaixo. O empregado está no chão, realmente. Né? E essa caracterização da relação jurídica ela é importante porque no principal requisito do vínculo empregatício é a subordinação. Quando você reconhece a subordinação como principal requisito, aliás, quando você vai dizer se o empregado é não o empregado, o que você olha é a subordinação. E numa relação em que há Esse nome para nós trabalhistas é pejorativo, pejotização. Mas se a gente for analisar como uma relação entre dois particulares que tem uma prestação de serviço, a pejotização, na verdade, não é pejorativo. É algo que é previsto em lei, que tem uma previsão, um suporte legal, aonde alguém que não quer ser subordinado presta serviço a um terceiro. E aonde ele está vinculado nesse contrato? Ao objeto da prestação de serviço. Ou seja, basta que ele cumpra o objeto para ele poder receber aquilo que foi pactuado no contrato de trabalho. Então, na pejotização, é claro que se daquela relação jurídica transparecem os requisitos do vínculo empregatício, tudo bem, aí eu acho que deve ser reconhecido. Agora, se naquela relação você consegue perceber que não há uma subordinação direta, porque a subordinação do empregador é direta, ou seja, é aquela que o empregado não subordina a um contrato apenas, subordina a pessoa do empregador. Mesmo sendo uma pessoa jurídica, a gente sabe que vão ter direitos e obrigações a serem cumpridos ali. Então ele subordina a pessoa do empregador, não subordina ao contrato de trabalho. Né? E aí, quando você reconhece, não, mas há uma subordinação. Por exemplo, o direito italiano reconhece isso aí, uma parasubordinação. O que é a parasubordinação? É, por exemplo, aquele professor
que ele escolhe o dia que ele vai dar aula, ele escolhe o horário que ele pode dar aula. Tudo isso remonta ao quê? A possibilidade que você tem de forma autônoma, prestar o serviço, sem a subordinação. Então, assim, o PJ é um empregado? Não, o PJ é uma empresa. E se a gente for, aliás, eu vou até um pouco além, se a gente for reconhecer efetivamente os requisitos do vínculo empregatício, quando você fala que a pessoalidade é um requisito, normalmente você fala assim, então o contrato de trabalho tem que ser obrigatoriamente com uma pessoa... Desculpa, o contrato de trabalho que corresponde a uma relação de emprego tem que ser obrigatoriamente com uma pessoa física. E aí você mata essa situação da pejotização. Realmente, pejotização não tem um contrato de prestação de serviço que gera um vínculo empregatício. Tem um contrato de trabalho que tem uma prestação de serviço, o que é totalmente permitido na lei. Então, assim, muito bem pontuado pelo Dr. Carlos, quando ele fala assim, olha, há a possibilidade de você contratar e você é tão especializado, você já tem, por exemplo, é porque a gente tem aquela figura da CLT de 1943 que reconhece o contrato de trabalho como o quê? O empregado como o quê? Como hipossuficiente. Mas a própria reforma trabalhista trouxe a questão do hipersuficiente. Os dois requisitos é quem tem diploma de nível superior e recebe 2 vezes ou mais o teto do regime geral da Previdência Social. E aí esse pode pactuar as relações de trabalho de forma livre sem a possibilidade de sindicato. Por que isso não pode ser feito entre 2 particulares, pessoas jurídicas? Em que eles podem pactuar uma relação de trabalho, não de emprego. Dizendo o que ela pode fazer. Um exemplo até Doutor Carlos. Um exemplo até clássico aqui é a relação de médico com hospital. Veja, o médico, ele não trabalha em nenhum hospital. Ah, mas ele está subordinado às ordens. Não, veja, é questão organizacional da empresa, que é a hora que ele vai prestar o plantão, não. Mas ele não está vinculado ao hospital. Tanto é que ele presta serviço para vários hospitais. E geralmente esses médicos têm pessoa jurídica. Eles são pessoa jurídica. Eles são uma empresa que presta um serviço para vários hospitais. E eu acho que, se eu não me engano, foi um desses precedentes, a relação de médico, que fez a ADI, não é isso? Isso, exatamente. Essa relação de subordinação, né, doutora Estela, quer dizer, uma discussão ampla que está sempre aí no foco é a questão do Uber. Afinal de contas, o Uber é subordinado a uma central ou não? Deixa eu só Fique à vontade, eu estava aqui à me vontade. coçando enquanto a gente estava falando sobre... Então já passo para a senhora. Eu disse, também, deixa eu doutora. só fazer um comentário. Os dois provocaram as senhoras, né? É. Então tá certo. Antes só da gente entrar nessa questão do Uber, rapidinho. Mas quando a gente fala sobre essa possibilidade aí dos hipervulneráveis, é porque, como a gente falou de fato, a gente não tem aqui uma justificativa de que a lei, o Estado, né, seja através do legislador, seja através do Estado juiz, que ele precise proteger aquela pessoa. Então, eu concedo uma liberdade. E aí, se a gente fala que nas relações de trabalho, a regra da CLT parte do princípio da vulnerabilidade, da hipossuficiência, e que isso pode ser relativizado de acordo com o preenchimento dos requisitos, como o doutor César falou, mas se eu fujo disso e eu passo para uma relação entre pessoas jurídicas e, portanto, uma relação entre pessoas que desenvolvem uma atividade econômica, que se enquadram lá no artigo 966 do Código Civil e que, portanto, desenvolvem uma atividade empresarial, aí eu fujo, saio da CLT. E se a gente comentou aqui que para uma relação trabalhista eu não posso partir do princípio de que o contrato faz lei entre as partes, quando eu vou para uma relação empresarial, é o ramo do direito por excelência que o contrato faz lei entre as partes. Então, nessa relação se eu estou tratando de pessoas jurídicas, eu tenho que observar o que diz o contrato, principalmente depois da Lei de Liberdade Econômica, que diz que as relações empresariais, ao contrário absolutamente das relações trabalhistas, elas partem do princípio de que há uma relação ali de igualdade entre as partes. Então, não é que eu parto do ponto de que existe desigualdade. Se existe desigualdade, essa igualdade ela precisa ser comprovada. Mas a Lei de Liberdade Econômica vem dizer que as partes são livres para estipular o contrato que vai reger a relação delas e que eu parto do pressuposto de que essa relação ela está em paridade, né? Então, é muito mais simples que nessa relação, se o prestador de serviço ele quer ou não quer trabalhar no carnaval, ou isso vai ou não vai acontecer, é mais simples que eu demonstre se há ou não há uma quebra do contrato, porque aí eu vou olhar simplesmente o que está escrito no contrato.
E também que, se por acaso, ele não é obrigado a cumprir um horário, a subordinar, como a gente já comentou, mas se existia uma expectativa legítima do cumprimento do serviço naquela data e se o descumprimento, ou o distanciamento, a ausência daquele prestador de serviço gera um dano a um terceiro, a um consumidor, a quem quer que seja, aí a gente também vai ter uma responsabilização dessa pessoa, porque por contrato ela estava vinculada a cumprir aquele serviço. E teve recentemente agora falando também sobre as pessoas que aproveitam dessa situação de, vou criar aqui uma pessoa jurídica, porque do ponto de vista tributário é muito mais interessante você recolher enquanto pessoa jurídica do que pessoa física. Mas vou criar aqui uma pessoa jurídica para desenvolver a atividade. Colho aí todos os louros, todos os ônus decorrentes disso. Quando depois quero entrar com uma ação trabalhista dizendo que, na verdade, não, sempre foi uma relação de emprego, a gente tem recentemente, até repercutiu bem uma decisão recente de uma condenação aí em valores altos a uma pessoa que trabalhou por anos num alto cargo da empresa, não sei se chegou a 300, 500 mil, mas foi um valor bem elevado da condenação desse suposto ex-funcionário, que na verdade era um prestador de serviço, quando ele foi reivindicar ali da empresa esses valores, porque, de fato, existia uma prestação de serviço e não uma relação de trabalho. Falando sobre o Uber, também falando sobre decisões que repercutiram muito, teve uma decisão não tão recente, não vou memorizar aqui, não tenho de memória a data, mas teve uma decisão recente de um juiz do trabalho, ainda em primeira instância, que determinou aí multa milionária ao Uber, assinar a carteira de todo mundo, recolher todas as verbas trabalhistas. E aí isso trouxe uma repercussão muito grande, porque as pessoas que não compreendiam que tratava-se ainda de uma decisão de primeiro grau, ainda passível de muitos recursos, né? Imaginaram que, poxa, agora mudou a regra do jogo, agora a Uber tem que assinar a carteira de todo mundo, porque tem uma decisão judicial nesse sentido. Mas, na verdade, os precedentes que a gente tem, mais recentes, são de que não existe ali um vínculo trabalhista, né? Existe muita discussão. Eu acho que quando o Uber chegou no Brasil, existia muita polêmica, né? Eu, pessoalmente, lembro de uma situação, acho que eu estava, não sei se era na Argentina ou era no Uruguai, era em algum desses países, que lá também estava uma polêmica muito grande, e eu cheguei a, dentro de um Uber, ter pessoas ao redor balançando o carro, protestando ali contra o Uber, quando eu desci no aeroporto, que entenderam que era Uber. Teve muita, né? Sim. Contra tinha aí uma confusão muito grande. E aí a gente foi absorvendo e entendendo melhor como era, né, desenvolvido esse tipo de relação. Existe uma tendência no desenvolvimento das atividades empresariais, das atividades econômicas no geral, da criação de pessoas que simplesmente fazem essa atividade de intermediar e de ligar pessoas. Isso provoca naturalmente um desenvolvimento social, de certo ponto, provoca uma prestação, uma pulverização, uma disseminação maior ali da prestação daqueles serviços. Mas, por outro lado, a gente tem uma empresa como a Uber, que, pelo menos da última vez que eu olhei os números, valia algo em torno de 60, 70 bilhões de valor de mercado, enquanto a gente vê que existem muitos trabalhadores que estão ali exercendo aquele trabalho e estão, sim, numa posição de vulnerabilidade e não têm a proteção trabalhista. Vou dar agora a minha opinião e coloco para os colegas para discordarem, né? Todos absolutamente à vontade. Mas essa balança ela é muito difícil de equalizar. Se a gente disser, tem que assinar a carteira de todo mundo, tem que recolher o trabalho, os direitos trabalhistas de todo mundo, a gente não resolve o problema. Não adianta a gente pegar um problema complexo da realidade, que é uma relação ali de trabalho, de prestação de serviço absolutamente atípica,
E diferente do que a gente já tinha como regra, e pegar a legislação posta e simplesmente querer encaixar nessa nova relação que surge, porque surge diariamente, né, no mercado, novas formas de relação econômica, como também não adianta a gente deixar esse trabalhador desamparado. Então, eu acho que esse processo de amadurecimento que a gente está passando com esse tipo de discussão tem que servir para, ao final, a gente chegar numa forma em que a gente consiga equalizar esses interesses, porque não é razoável que uma empresa que vale hoje, valor do mercado, 60 bilhões, que são os números que eu tinha olhado há um tempo, não sei se estão atualizados, mas que tem aí um valor do mercado absurdo e que gera muito lucro, porque nenhuma empresa vale isso se não gerar absurdamente muito lucro, e não se responsabilize absolutamente em relação às pessoas que estão lá na ponta e desenvolvem o trabalho. Mas não é dizendo que agora todo mundo é trabalhador, assina a carteira de todo mundo, que a gente vai resolver esse problema. Então, eu acho que tem que haver aí um equilíbrio, talvez com a criação de novas regras que sejam específicas para esse tipo de trabalhador e que promova alguma proteção sem retirar absolutamente a viabilidade desse tipo de prestação de serviço. Porque, senão, no final, não adianta. Quem paga por toda a implementação de novos direitos é quem está lá na ponta de tudo, que somos nós, exercendo na sociedade a figura do consumidor. Então, se a gente agrega, traz muitos encargos na prestação daquele serviço, isso vai aumentar o valor, então, do consumidor final. Então, é preciso analisar, estudar e fazer tudo com muita cautela para o impacto que pretendia ser positivo não se tornar ainda pior. Perfeito. Doutora Cíntia. Bom, são temas, né? São 2 temas postos aí bem polêmicos, muito atuais e que nós estamos enfrentando no momento em diversas frentes. E trazendo sobre a questão da pejotização, primeiramente, acho que um ponto principal, assim, para a gente conseguir enxergar isso conforme a legislação trabalhista é o princípio da primazia da realidade, né? Que é um dos princípios elementares do direito do trabalho. Então, quando a gente fala assim, da pejotização, se realmente naquela relação se caracteriza essa relação civil, ok, né, vai valer aquele contrato. Quando a gente fala que o contrato se faz lei entre as partes, dentro do direito do trabalho, é numa situação, por exemplo, a jornada de trabalho trazida na Constituição Federal, 8 horas diárias. Tá? A Constituição Federal traz esse ponto, né? 44 horas semanais, 8 horas diárias, tem a situação de liberação do sábado, enfim, né? 8 horas de jornada. E eu quero estabelecer como empregador como jornada 10 horas. Então, quando eu falo contrato se faz lei entre as partes, eu teria a liberdade de negociar 10 horas de trabalho como empregador. Porque, afinal de contas, eu quero ganhar mais e eu quero estabelecer isso. Eu tenho autonomia, sou uma pessoa capaz. Só que aqui, né, no direito brasileiro, a Constituição Federal estabelece 8 horas de jornada, além disso é extra. E, além disso, tem os princípios da indisponibilidade e da irrenunciabilidade, como bem destacado pelo Dr. César. Então, eu não posso fazer o contrato se faz lei entre as partes nesse caso, ainda que eu queira. Então, não vale aquele contrato. Então, se eu faço um contrato hoje desse no direito do trabalho com a jornada de 10 horas, esse contrato, perante esse trabalho, ele vai ser invalidado. Por quê? Porque não é só a minha manifestação de vontade, é a manifestação de vontade do meu empregador, né? É a ingerência do Estado através desses direitos mínimos constitucionais. Então, quando a gente fala de contrato entre as partes, é isso. Lá no direito civil, de fato, se eu quero vender o meu negócio, né, eu estimo o preço, a pessoa quer pagar, pagou, ok, está resolvido. Em relação às PJs, de fato, existem muitas pessoas que prestam serviço como pessoas jurídicas e, de fato, é um contrato civil. Só que existem muitos casos que não é um contrato civil. Existem casos, inclusive, que a pessoa é empregada e, de repente, aquela relação de emprego se transforma em PJ e não há nenhuma alteração da atividade na prática. Então, temos isso corriqueiramente, né, perante ao seu trabalho. Então, nesse caso, o que acontece? Nós temos a forma, foi estabelecido como PJ, foi estabelecido um contrato civil, mas, na verdade, não é. Né? Na verdade, nós temos uma relação de emprego. E como nós temos vigente as regras
constitucionais e trabalhistas, assim deve ser reconhecida a relação de emprego nesses casos. Aí você desconstitui a pessoa jurídica, porque na verdade ela foi contratada como física, mas na forma está como PJ, e ali é desconstituído. Então é muito importante analisar isso. Né? Quais são os requisitos? O que acontece nesse caso? Então, não podemos generalizar. É caso a caso, né? Casos concretos que são enfrentados diariamente no seu trabalho. E sobre essa questão da uberização, tanto quanto de Uber como entregadores, né? Nós temos aí também a discussão de entregadores de aplicativo. É uma discussão muito delicada, né? Muito polêmica. E o que a gente vê nesse caso, de fato, é a desvantagem para o trabalhador. Então, a gente tem várias frentes destacando que ele é empresário, que é parceiro, empreendedor, mas, na verdade, assim, o retorno que se tem não é, muitas vezes, de um empreendedor. É outra realidade. Então, a gente precisa enfrentar a realidade. Né? O que vai se fazer com ela, né, tá aí para os tribunais decidirem, mas é necessário enxergar, né? Não romantizar essa situação de que está tudo bem, eu trabalho quantas horas eu quero. O entregador, por exemplo, de aplicativo, ele precisa trabalhar muitas horas para ter o mínimo de conforto possível, ou ao menos de sobrevivência. Né? Então, essa liberdade de quanto tempo eu vou trabalhar é mitigada, porque, na verdade, eu preciso trabalhar muito para ter aquela sobrevivência. Então, a gente precisa enxergar a realidade que essas pessoas estão vivendo e não romantizar, né, dessa forma de que eles teriam essa autonomia. Então, é importante. E é um problema não só, é um problema da sociedade, né? Afeta todo mundo. Perfeito. Bom, como nós já estamos caminhando para o encerramento, já começo com o senhor, doutor César, menos de 2 minutinhos para as considerações finais. O senhor fica à vontade. Walter, muito obrigado, então, pela ótima taxa que a gente tenha passado aqui, pelos conhecimentos trazidos, né? A gente tem aqui que render graças aqui, porque realmente a gente às vezes discorda, às vezes concorda, mas tudo isso é o conhecimento, é parte do conhecimento. Eu não costumo mais chamar Uber de uberização, eu agora chamo de trabalhadores em plataforma, porque ou então plataforma, isso, ou então ligado aos trabalhadores de plataforma e tirar efetivamente da empresa Uber aí essa pencha, né, essa figura, né, que a gente tem no direito do trabalho. É uma relação, Walter, e aí especificamente, né, tratando só sobre a questão dos trabalhadores de plataforma, que merece amadurecimento. Existem ainda juízes de primeira instância que concedem o reconhecimento do vínculo empregatício. Às vezes, algumas decisões do TST também reconhecem o vínculo empregatício, outras não reconhecem. O STF também já se posiciona no sentido de não reconhecer a questão do vínculo empregatício. Mas concordo plenamente com a doutora Estela e com a doutora Cíntia quando elas falam assim, a gente precisa amadurecer essa situação para poder encontrar uma saída, porque a gente nem pode inviabilizar o negócio econômico e nem pode conceder direitos para aqueles que podem aí, em algum momento efetivamente pular o carnaval. Se ele quiser, ele vai desligar o aplicativo dele e vai pular o carnaval. Mas pode vir uma decisão, uma sanção por parte da plataforma. É uma realidade nova. Eles não estão subordinados a uma pessoa física, nem uma pessoa jurídica, e sim a uma plataforma. Então a gente tem que criar aí, provavelmente, num amadurecimento jurídico, no conhecimento jurídico, o ordenamento possível para saber como é que a gente vai lidar com esse tipo de trabalhador, que para mim é a saída da sociedade, né? A partir daqui a pouco nós, advogados, vamos estar trabalhando como trabalhadores em plataforma, viu? Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Obrigado, Walter, pela tarde maravilhosa. Pois não. Doutora Estela, vamos também menos de 2 minutinhos para as considerações finais. Fique à vontade. Walter, tem um protesto, porque quando vai chegando no momento final, você vai tornando a discussão tão mais interessante que a gente tem vontade de continuar. Fica com gostinho de quero mais e a gente volta depois. E aí tem que se despedir. Mas brincadeiras à parte, mas ótimo, sempre muito agradável estar aqui. Eu quero agradecer aos meus colegas, a você. Dizer que não sei se os trabalhadores vão ficar muito felizes com os esclarecimentos que fizemos aqui hoje. Talvez alguns empregadores tomaram conhecimento hoje de que o carnaval não é feriado, e aí o trabalhador que
ia simplesmente curtir o carnaval, agora ele deve estar pensando, será que o empregador vai querer que eu reponha essas horas? Mas também, brincadeiras à parte, tenho certeza que o programa, ele presta esse serviço público de trazer informação. E eu estou sempre absolutamente à disposição para outras vezes que a gente possa debater sobre assuntos de uma maneira tão rica, tão leve e certamente muito agradável. Então, quero deixar meu agradecimento e parabenizar mais uma vez o programa por poder proporcionar isso para a gente. Obrigada, Walter. Nós que agradecemos. Doutor Carlos Henrique, por favor. Walter, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. É sempre um privilégio, uma honra de estar aqui. A tarde de hoje foi muito gratificante. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho para os telespectadores. Vou aderir aqui à chateação da doutora Estela, mas eu deixo aqui a brecha para que chame a gente para discutir desse assunto. Pronto. Porque se eu fosse abrir uma divergência aqui agora, a gente ia passar aqui muito tempo. Já está aceita a proposta. Perfeito, agradeço muito. Perfeitamente. Doutora Cíntia, por favor, também. Walter, foi um prazer enorme passar essas 2 horas. Quando a doutora falou que passa muito rápido, fiquei pensando, será 2 horas assim? E realmente se concretizou muito rápido. E esse finalzinho ficou, de fato, com vontade de quero mais. Temas muito importantes, queria parabenizar aí a discussão proposta por você, pela sua equipe, pela direção, conteúdo de suma importância para a sociedade, para os trabalhadores, para os empregadores. Estão de parabéns em trazer temas tão relevantes e parabenizar os colegas aqui tão capacitados em relação aos temas apresentados. Eu que agradeço a senhora. Eu tenho mais um minutinho, doutor Carlos. Fala para nós sobre estratégias da advocacia no TST. Pois bem, essa obra ela foi lançada em 2022, no final de 2021 para 2022. É uma obra que auxilia um pouco os advogados que estão querendo militar perante o TST. Nós sabemos que o TST ele já não faz análise de provas, mas sim de alinhamento de jurisprudência, né? Então esse livro veio para poder auxiliar ou ajudar os colegas para que queiram subir um recurso e não fique travado na questão dos óbitos processuais, que não são poucos, são muitos, até porque o Tribunal Superior, como o Supremo Tribunal Federal, tem uma demanda de processo absurda. Então a própria lei, a reforma trabalhista, trouxe vários requisitos que fazem com que o recurso não seja conhecido, assim travando o seu recurso lá na origem, no tribunal, né? Então essa obra aí, quem tiver interesse, vale a pena adquirir ou mesmo dar uma estudada nela para que possa ter um pouco de conhecimento, porque é uma obra que traz estratégia para o advogado mesmo, ou seja, é uma coletânea de artigos de advogados que mostram as dificuldades que são enfrentadas no tribunal. E é da editora Mizuno. Mizuno. Tá certo. Uma boa tarde para o senhor, valeu, muito obrigado, hein? Doutora Cíntia, também até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, foi uma honra enorme. Doutora Estela, da mesma forma também, viu? E guarde muito bem esse sotaque, tá bom, doutora Estela? Muito obrigado pela participação. Vou guardar a recomendação e o sotaque, Walter. Pode deixar, obrigada. Ótimo. Doutor César, também, como sempre, muito obrigado pelo brilhantismo de todos aqui no debate. Muito obrigado mesmo. Walter, eu que agradeço, ficamos sempre à disposição para a Rádio Justiça, para trazer esses debates tão polêmicos, mas tão importantes para a sociedade. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Programa que teve a minha apresentação, sou Walter Lima. A produção foi da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde, até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.